Olá, o material que a gente vai analisar hoje Intenso. é intenso, sim. É um daqueles textos que não pede licença, sabe? Ele fala direto na dor, mas não para lamentar, e sim para usar como um ponto de partida. Exatamente. A nossa missão aqui é, então, desvendar a estratégia por trás de uma mensagem que defende a ação acima do sentimento. É um texto que parece ter sido escrito por alguém que já esteve lá no fundo do poço e encontrou uma saída. Não com consolo, mas com disciplina. Pois é, e a abordagem da fonte é profundamente contraintuitiva. A gente vive numa cultura que, com boas intenções, claro, muitas vezes nos oferece um alívio mais imediato, palavras de conforto, né? Sim, o caminho mais fácil. Isso. E este texto vai na direção totalmente oposta. Ele propõe um caminho de responsabilidade radical, quase brutal. A ideia central é que a cura não é algo que a gente recebe passivamente, tipo um presente. Certo. É algo que se constrói ativamente, sabe? Com sacrifício e com verdade. Ok, vamos mergulhar nisso então. O primeiro ponto já estabelece esse tom. O texto diz que a angústia que aperta o seu peito hoje não é um erro da natureza. É o sinal de que sua alma ainda está viva. Isso, por si só, já é uma virada de chave, né? Total. Porque tira a dor do campo do defeito e coloca no campo do sinal vital. E aí ele critica o que chama de soluções fáceis, como usar o amor como um narcótico ou pedir paz sem oferecer o sacrifício. E ele âncora essa ideia numa metáfora muito, muito poderosa. Olhe para a manjedoura. A ordem não nasceu no conforto, mas no frio e na brutalidade da realidade. Nossa! O que a fonte está argumentando é que a ordem interna, a redenção pessoal, não pode ser terceirizada, sabe? Não dá para esperar que venha de fora. É uma responsabilidade sua. Sua. Ela é descrita como um imposto que a consciência cobra pela sua liberdade. Ou seja, a liberdade de ser a pessoa que você deveria ser, ela tem um custo. E esse custo é assumir a responsabilidade total. Isso nos leva para o que o texto chama de choque ético, que é uma frase, nossa, é bem dura. Ele diz: você não precisa se sentir perdoado para começar a agir como alguém que merece o perdão. O sentimento é um luxo, a reparação é um dever. É forte, né? Eu confesso que essa parte me pega. O sentimento é um luxo. Para muita gente, isso pode soar como, sei lá, uma negação da saúde mental, uma sugestão para reprimir emoções. Essa é a questão central, né? Como que a fonte defende uma ideia tão radical sem cair nessa armadilha? Olha, o que é fascinante aqui não é uma sugestão para ignorar o sentimento, sabe? Mas sim para inverter a hierarquia que a gente está acostumado. Inverter a hierarquia. Isso. A cultura popular e até parte da psicologia nos diz para processar os sentimentos antes de agir. Esperar a motivação, esperar se sentir bem. Certo. A fonte argumenta que essa é a maior armadilha para quem está paralisado pela dor. A proposta é uma filosofia de agir primeiro, sentir depois. A reparação, o ato de consertar o que está quebrado, de cumprir a palavra, de arrumar o quarto, isso não depende do estado emocional. É um dever. Entendi. O sentimento de alívio, de perdão, ele não é a causa da ação correta, ele é a consequência. Então a ideia não é suprimir o sentimento, mas não se deixar. Exatamente. Não se deixar governar por ele. É parar de esperar a vontade de fazer o que precisa ser feito. É uma abordagem que lembra um pouco o estoicismo, né? Lembra muito, a virtude está na ação, não no estado emocional. E a gente vê isso em outras áreas. Um atleta de elite não espera sentir vontade de treinar às 5 da manhã no frio. Não mesmo. Ele vai porque é o dever dele com o plano. A ação precede e eventualmente gera o sentimento de satisfação. A fonte está aplicando essa mesma lógica de disciplina à vida ética e emocional. É um jeito de quebrar a inércia. Ok, essa filosofia é clara, mas também é uma teoria super exigente. Na prática, quem consegue viver assim? É nesse ponto que o texto muda de tom de uma forma muito inteligente, não é? Sim, ele parece antecipar essa dúvida. O segundo ato, o testemunho do irmão, é a prova viva da teoria. A voz muda, se torna pessoal, vulnerável. É alguém que diz, eu já estive nesse deserto. Isso.
E a confissão é brutalmente honesta. Ele diz: minhas orações eram apenas tentativas desesperadas de negociar com a realidade. E essa parte é forte. Eu pedi alívio, mas mantinha meu quarto em desordem e minha palavra em frangalhos. Nossa, é de uma autoconsciência tremenda. Total. E essa outra frase, eu estava usando a espiritualidade para fugir da vida, é de uma honestidade que desarma. Ele não usava a fé para enfrentar a realidade, mas para se anestesiar dela. Pois é um padrão de fuga que muita gente pode reconhecer, né? Usando não só a espiritualidade, mas o trabalho, relacionamentos, Qualquer coisa. qualquer coisa. E esse é o ponto de virada do testemunho. A paz não surgiu quando o problema magicamente desapareceu, como ele esperava nas suas negociações. A fonte é explícita. A paz surgiu quando a pessoa se tornou capaz de resolver o problema. Aí isso é a chave. O descanso não veio da ausência de peso, mas da força para suportar a verdade e carregar esse peso. Foi quando ele parou de pedir para que a carga fosse retirada e começou a fortalecer a própria coluna para carregá-la. E aí vem a frase que para mim resume tudo. A paz não veio quando o problema sumiu, mas quando eu me tornei o homem que resolve o problema. É isso. Isso é uma transferência completa de poder. A pessoa deixa de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser o agente da própria vida. A responsabilidade é total. Mas o poder também se torna total. Exato. Para quem já se sentiu impotente, essa ideia não é assustadora. É a única luz no fim do túnel. É a promessa de que é possível se tornar essa pessoa. E é importante notar que se tornar o homem que resolve o problema não significa ser invencível ou não ter mais dor, né? Claro. Significa aceitar a autoria da própria desordem, interna e externa, e começar o trabalho de arrumar. É uma mudança de postura. De passividade para atividade. Certo. A filosofia está estabelecida, o testemunho valida. Mas a pergunta que fica é: e agora? Se alguém está nesse lugar escuro ouvindo isso, a ideia de se tornar o homem que resolve o problema pode parecer um salto grande demais. A fonte oferece um primeiro passo, concreto. Sim, e é aí que o texto se torna um verdadeiro manual. O terceiro ato, o selo do guerreiro, é o como. O como fazer. Isso. Ele começa com a ideia de que o corpo é o templo onde a vontade se manifesta, e que a disciplina é a forma mais alta de amor próprio. Se a filosofia abstrata é a alma do texto, as ações físicas são o corpo. Entendi. A soberania da mente começa com a submissão da sua carne. Exatamente. E essa submissão não é punição, pelo que eu entendi. É usar o corpo como ferramenta. E a ferramenta proposta é a tarefa de poder, que é dividida em 3 ações bem específicas. A primeira é o silêncio do templo. Isso. Ajoelhar-se em solo firme e sustentar o próprio peso em silêncio absoluto por 10 minutos. O propósito psicológico aqui, sabe, é profundo. E qual seria? Ajoelhar-se não é um ato de derrota, mas de humildade radical. É confrontar o próprio peso, literal e figurativamente, sem fugir, sem se distrair. É um treino para suportar a verdade do momento presente. Ok. A segunda é a poda do ambiente. Identificar e remover do campo visual um objeto ou distração digital que simboliza a fuga. Um ato de corte, bem direto. É um ato de compromisso super tangível. É fácil dizer vou mudar, mas remover fisicamente a fonte da sua procrastinação, seja um aplicativo no celular, um videogame, o que for, é uma declaração de guerra. É criar um ambiente que ajuda. Exato. Um ambiente que suporte a nova postura em vez de sabotá-la. E a terceira, que eu achei genial, é o serviço humilde. Escolher e executar a tarefa doméstica mais desprezada com perfeição técnica e silêncio interior. Por que isso? Qual o poder de lavar a louça ou limpar o banheiro? É o antídoto perfeito para a arrogância e para a autocomiseração, que são os combustíveis da inércia, sabe? Faz sentido. A pessoa que está sofrendo muitas vezes se sente o centro de um universo de dor. E isso pode gerar um tipo de orgulho ferido, a sensação de que se está acima de tarefas mundanas. Executar a tarefa mais humilde, com perfeição, combate isso. Gera uma vitória, por menor que seja. Uma pequena, inegável vitória sobre o caos. Você cria uma ilha de ordem no meio da sua desordem interna. É uma técnica que a gente vê em
Muitos sistemas de disciplina, de práticas monásticas ao treinamento militar. Comece com o que você pode controlar, seu metro quadrado. E isso valida a frase final desse ato. A sua cura começa no serviço que ninguém quer fazer. A cura está no trabalho, no serviço, na ordem que você impõe ao caos imediato. Exatamente. A cura não é um evento mágico, é um processo construído por esses pequenos atos de disciplina e serviço. Então, o que tudo isso significa no final? O texto nos leva por uma jornada, né? Começa com o reconhecimento da dor como um sinal de vida, um chamado à responsabilidade. Isso. Depois nos mostra, através de um testemunho, que a paz não vem da ausência de problemas, mas de desenvolver a capacidade de resolvê-los. De se tornar a pessoa que resolve. E, por fim, nos entrega um manual prático, um primeiro passo real, ancorado no corpo e no ambiente. A chamada ação é inequívoca. Mova-se, a redenção aguarda o seu primeiro passo real. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Uma pergunta no ar. A fonte sugere que a verdadeira soberania, o autogoverno, não vem da ausência de dificuldades, mas da capacidade de enfrentá-las com disciplina e verdade. Certo. Numa cultura que frequentemente nos diz para seguir nossos sentimentos, para priorizar o conforto emocional, qual seria o impacto, qual poder que a gente libera quando escolhemos, em vez disso, seguir o nosso dever? Especialmente quando é a coisa mais difícil a se fazer. Uma pergunta poderosa para refletir. Se essa análise ressoou de alguma forma, se essa mensagem falou com uma parte sua que busca força em vez de apenas conforto, considere se inscrever no canal para mais explorações como esta. Com certeza. E se você acredita que esta mensagem pode ajudar alguém que esteja atravessando esse deserto, compartilhe. Às vezes a palavra certa, no momento certo, é o primeiro passo.